A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Mais uma vez aqui estou para apresentar e pregar neste programa que enche os nossos corações de esperança. E a nossa esperança é que Deus realize um grande avivamento neste país. Deus vai realizá-lo sim, mas um avivamento de conteúdo e não de forma. De conteúdo significa, irmãos, que os crentes têm que mudar, têm de levar uma vida cristã de verdade e não de fachada de Deus. Mas Deus depende de nós. Cada pastor, cada líder, evangelista, missionário, presbítero, diácono, etc., tem de pregar a palavra de Deus como a recebe do Altíssimo, e não nos moldes que as ovelhas gostariam de ouvir, ou como estão acostumadas. Esperamos que todos os irmãos e amigos que nos assistem sejam edificados e abençoados. Escolhemos a Rede Brasil de televisão por ser uma emissora de qualidade, séria, responsável e ética. O nosso programa já é exibido também na internet, no site avivabr.com.br, com 9 pregadores de 6 denominações diferentes. Somos indenominacionais, não somos unionistas, ou seja, não buscamos a união das denominações, das igrejas, pois o Espírito Santo as criou com essas particularidades e ele não criaria uma igreja boa e outra ruim. Todas as igrejas são boas, porém diferentes, por força das características individuais dos membros, das pessoas. O nosso objetivo é servir a Deus na esperança de que Ele realize um grande avivamento em todas as igrejas evangélicas. E olha, irmãos, o mundo está em crise, quase em colapso. É que uma das pestes anunciadas pela Bíblia está por aí ameaçando a humanidade. Ainda não é o fim, segundo a Bíblia. Vem ainda muita coisa pior. Portanto, é hora de servirmos a Deus em espírito e em verdade. Somos apenas instrumentos nas mãos do Altíssimo. Aqui estou para pregar só doutrinas que se apliquem a todas as igrejas implantadas pelo Espírito Santo na forma de denominações, as que têm a Bíblia como única regra de fé e prática. E para o fortalecimento desse programa, peço a todos os irmãos em Cristo e amigos que o divulguem. Informem a seus líderes sobre o mesmo e peçam que repassem, informando também quanto aos nossos objetivos, dia e horário. Aqui estaremos todos os sábados de 10 às 10h30 da manhã. Antes da mensagem, desejo citar mais uma palavra do grande pregador norte-americano, Steven Lawson, que disse: quando Jesus nos chama a segui-lo, devemos ir onde ele lidera, fazer o que ele requer, amar o que ele ama e rejeitar o que ele rejeita. Vamos agora à mensagem do nosso Deus para os nossos corações. Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, membros das muitas denominações evangélicas deste Brasil querido. Este é o Viva Brasil, eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva. Vamos, portanto, à mensagem deste programa. O tema é uma das marcas do verdadeiro cristão. Qual seria essa marca? A perseguição. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, encontramos esta escritura. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é um versículo para conforto, para consolo ou para produzir mal-estar no coração do crente? Não, é verdade. É a Bíblia. É Paulo sendo claro. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Começo afirmando algo que pode agradar, pode não agradar, mas vamos lá. Cada crente, todos nós temos amigos incrédulos. Não tem jeito. Mas começa afirmando que cada crente tem amigo incrédulo. E esses amigos são falsos. Talvez o irmão ou irmã queira relativar essa afirmação. Mas será que eles são falsos?
Será que eles querem mesmo me perseguir? Será que eles estão trabalhando contra mim? Sim, eles perseguem sim. Ainda que à primeira mão, ao primeiro olhar, as palavras ditas não pareçam ser desagradáveis, nem queiram lhe prejudicar, mas lá no fundo do coração, eles trabalham conspirando contra nós, os crentes. Amigos, parentes, a Bíblia diz que no final dos tempos, até os nossos parentes, os mais queridos, pais e irmãos e irmãs, vão trabalhar contra nós, vão nos desejar a morte. Por que não agora? Agora também, não relativemos essa afirmação. Mas que comunhão tem a luz com as trevas? A Bíblia não diz isso? Se o irmão, se a irmã, se nós somos da luz, que comunhão nós temos com as trevas? Mesmo que trabalhe na nossa mesa ao lado, mesmo que seja nosso sócio numa empresa, mesmo que seja seu marido ou sua esposa, incrédulo ou incrédula, fique sabendo, ele ou ela conspira contra você, porque ele tem uma vinculação, tem um compromisso com as trevas. Ele ou ela pertence ainda, lamentavelmente, ao mundo das trevas. A mentira é uma constante nos lábios, no discurso dos incrédulos. Quantas vezes eles falam bonitinho? Eu também tenho amigos, colegas de trabalho, já tive muitos que eram elogiosos para comigo. No entanto, eu sabia que por trás daquelas palavras agradáveis, que mexeriam sim com o meu ego, se eu não conhecesse esse texto da palavra de Deus, eu ficaria orgulhoso até. Puxa, mas como ele gosta de mim, como ele ressalta os meus valores. Mas não é assim, são pessoas perdidas. E essas pessoas perdidas, sabe o que a Bíblia diz? Elas têm como pai o diabo. E a Bíblia diz mais, diz que o diabo mente desde o princípio. Ele começou a mentir lá com os anjos nos céus, tentando arraigá-los e conseguiu que 1/3 deles ficasse ao seu lado, demonstrando e tentando fazer com que aqueles coitados daqueles anjos acreditassem que ele se tornaria o soberano dos céus. Pois bem, todos eles se perderam com ele, todos eles foram expulsos dos céus. É que o diabo mente desde o princípio. E quando encontrou Adão e Eva na terra, a primeira coisa que ele foi fazer é contar-lhe uma boa mentira, enrolá-los profundamente. E eles aceitaram, decidiram por acreditar nele, e eis o que aconteceu com a humanidade. Ele é o pai da mentira, é o criador da mentira. E todos que estão no mundo, estão nas trevas, seguem ao diabo, trabalham para ele, ainda que não tenham uma intenção consciente, estão fazendo isso de maneira natural, porque são seus filhos. Você pode ter, meus irmãos, meus amigos, vocês podem ter bons colegas, alguns até que são dependentes de você, com os quais você tem um bom relacionamento, entre aspas. E às vezes o relacionamento é até bom mesmo, etc. Mas não se engane, eles conspiram contra você pelo fato de você ser um salvo. Há uma diferença muito grande, eles estão trilhando aqui com medo da morte, apavorados porque sabem que vão morrer, tentam se esquecer dessa realidade, porque não têm certeza de vida eterna. Aí sabe que você canta, ora e está sempre falando do Evangelho com ele, dizendo claramente que você tem certeza de salvação, porque Cristo morreu em seu lugar na cruz do Calvário, e você acha que isso lhes agrada? Você acha que isso chega bem na mente deles, no coração deles? Não, você é um salvo, você é um filho de Deus. Eles tentam até minimizar esse seu discurso, esse nosso discurso de crente, dizendo, mas todo mundo é filho de Deus, por engano. Não, não. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. O resto é apenas constituído por uma multidão de criaturas de Deus. Deus os ama, sim. Deus os quer salvar, sim. Mas eles não são salvos, eles não são ainda filhos de Deus. E quando morrem sem Jesus Cristo, vão para as trevas, estão perdidos. E lá entrando, Deus não tem nenhuma piedade dele, não pode e não vai fazer coisa alguma por eles. Olhem só, podemos até ter inimigos crentes, meus irmãos. Certo,
até inimigos crentes, ou pelo menos membros de igreja. Quem é que garante que todos os membros de igreja são crentes? Eu tenho visto isso. Eu tenho 48 anos de ministério pastoral. Pastoreei não muito tempo, mas mais de 20 anos eu pastoreei. E vi isso dentro das igrejas, irmãos trabalhando contra irmãos. Pelo menos um deles, eu tenho certeza, era um incrédulo. O texto lido não é relativo. O texto lido é absoluto. Ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é o que é, e não o que as igrejas, e não o que os crentes, e não o que nós gostaríamos que ela fosse. Ela é tão somente aquilo que ali está declarado. Diante dessa assertiva, fica uma pergunta. Por que então, se tem hoje tão pouca perseguição? Olha, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Por que hoje no mundo se tem pouca perseguição aos crentes? Lamentavelmente, eu tenho que dizer uma coisa que vai doer muito no seu coração, porque já dói no meu coração. É que os crentes não estão vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Os crentes estão vivendo de maneira diferente daquilo que Deus programou, preparou e deseja. Estão vivendo, na verdade, bem afastado dos caminhos rígidos do Evangelho. Como estão vivendo, então, os crentes nessa circunstância? Primeiro, estão vivendo mais se conformando com este mundo. Estão vivendo de uma maneira bem favorável. Estão se adaptando, estão se ajeitando. E qual é a ordem bíblica, também exarada por Paulo em Romanos 12, 2? Qual é a ordem bíblica? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. O que significa conformar-se? Conformar-se significa tomar a forma da forma. Ficar exatamente a forma. Quando a gente vai fazer um pastel, um bolo, alguma coisa, a gente coloca aquela massa numa forma. Observa que a massa fica exatamente igual à forma. Os crentes estão cada vez mais parecidos com os incrédulos, muito parecidos. Antigamente não era assim. Identificava-se um crente de longe, de longe. Hoje é o contrário. Talvez de longe a pessoa até pareça crente, de perto não. Quando você vai conversar com ela, quando você vai negociar com ela, quando você vai trocar uma ideia, falar alguma coisa, você observa que é mais parecida com um incrédulo do que com um servo, um filho de Deus. Até o olhar da pessoa é diferente. Em segundo lugar, os crentes hoje estão vivendo mais atendendo aos impulsos da carne do que às inclinações do espírito. Atendendo mais aos impulsos da carne do que às inclinações do espírito? Sim, verdade. Que tristeza. Cuidado. Eis o que a Bíblia diz. A carne é fraca, o espírito que é forte. Já citei recentemente aqui que a carne não se converte, ela continua sendo fraca. Vou dizer alguma coisa que pode descontentar, aborrecer alguns, até porque já aborreceu um colega, pastor. A carne é tão fraca que até a carne do Senhor Jesus Cristo era fraca. Quer a prova? Ele morreu. Quer outra prova? Ele em tudo foi tentado. Os irmãos acham que ele foi tentado no espírito? Não, ele foi tentado na carne, porque a carne de Jesus Cristo era rigorosamente igual à nossa carne. Sujeita à tentação, sim, mas há um detalhezinho. Ele não pecou. Ele não teve pecado, porque foi forte o bastante por ser Deus para não pecar. Mas ele nos dá garantia de que podemos também ser fortes o bastante para vencermos o pecado que nos assola, que nos assoda, que nos procura, que nos caça a cada dia. A carne, queridos irmãos em Cristo Jesus e irmãs, conspira o tempo todo contra as leis do Espírito. O Espírito quer fazer uma coisa, a carne mostra uma alternativa. O Espírito quer se inclinar para Deus, a carne mostra um outro lado bonitinho, bem prazeroso, para com que se possa inclinar também.
é atentarmos para como funcionam os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são comandados pelos nossos instintos, pelo nosso inconsciente, eles são comandados pela nossa carne. Os nossos desejos são encaminhados para o nosso coração pela nossa carne. Eles invadem a nossa consciência. Quantas vezes com aquilo que nós abominamos, conscientemente nós não desejamos. Conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, sabemos o que é pecado, sabemos o que desagrada a Deus, sabemos que isso e aquilo não nos convém. Às vezes estamos lendo a palavra do Senhor, buscando a Deus e a carne mostra, olha ali uma coisa boa, que tal fazer isso, que tal fazer aquilo? A carne não presta, mas não vá se matar, meu irmão, minha irmã, nada disso. Espere, porque um dia esta carne que é corruptível será revestida de incorruptibilidade. Esse nosso corpo de dores, de enfermidades e de pecados será transformado num corpo igualzinho ao glorioso corpo do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, nós estamos trabalhando pelo avivamento, nós queremos avivamento, nós buscamos avivamento, então nós temos que fugir de tudo que é abominável, de tudo que é pecado, de tudo que nos promete o prazer pura e simplesmente porque isso não agrada a Deus. O nosso inconsciente não tem compromisso com a nossa profissão de fé. A nossa carne não tem compromisso com a nossa profissão de fé, com o fato de termos recebido a Jesus Cristo como Salvador, porque somos criatura, nova criatura, em espírito e pelo Espírito. Um terceiro ponto a considerar é o seguinte, é que os crentes hoje não estão sofrendo tanta perseguição, pelo menos aqui na América Latina, particularmente no Brasil. Na Europa, eles estão totalmente esquecidos, não se importam mais tanto com o Evangelho mesmo. Na América do Norte, bastante ainda seguros de fazendo um trabalho relativo. Mas por que os crentes não estão sendo perseguidos tanto quanto a palavra parece sugerir? É que eles estão vivendo mais buscando atender aos seus interesses do que os interesses de Jesus Cristo. Buscando atender mais os seus interesses do que os de Cristo? Sim. Os interesses de Cristo são as coisas de onde? Aqui de baixo ou as lá de cima? A Bíblia é clara. Os interesses de Cristo são as coisas lá de cima, onde ele está assentado à direita do Pai. Onde ele está sentado à direita do Pai. Aí pode vir a pergunta, e eu não posso procurar atender também aos meus interesses? Pode sim. Você pode atender sim aos seus interesses, mas não se esqueça do que diz a Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 31. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos sabem o que significa a palavra ser servo? Interessante. A palavra na Bíblia, no Novo Testamento, que é usada como servo, é doulos. Sabe o que significa? Significa ser escravo. Ser escravo. Doulos não é um servo empregado. Doulos não é um servo contratado. Doulos não é um servo, digamos, fazendo um trabalho temporário. Não. Doulos significa ser escravo, ser propriedade. Nós somos propriedades do Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele, pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, vivemos para servi-lo. Mas vivemos para servi-lo em que condições? Naquilo que nós queremos? Naquilo que nós desejamos? Do modo como queremos? Quando quisermos? Não, não. Devemos para servir a Deus o tempo todo. O tempo todo. Somos propriedades dele. Eu sou propriedade de Deus. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu não tenho que escolher o que eu quero e o que eu não quero fazer. O que devo, o que me convém hoje, o que me convém fazer amanhã. Em todo o meu trabalho. Mesmo que eu esteja cuidando das coisas que popularmente se diz coisas materiais, eu tenho que entender que também nessas coisas eu presto um serviço a Deus.
Também no meu trabalho secular, onde estou ganhando o pão de cada dia, eu estou prestando um serviço a Deus. Tudo, todas as coisas, todos os servos de Deus, na verdade o mundo inteiro é propriedade de Deus e nós particularmente, por termos sido resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, somos duplamente pertencentes a Jesus. Primeiro, porque fomos criados por Ele. E segundo, porque fomos comprados. E comprados por um bom preço, por preço de sangue. Mas há um outro detalhe para ser visto. Talvez não estejamos sendo perseguidos tanto quanto a Bíblia sugere, porque estamos mais interessados nos valores do mundo que nos valores do reino de Deus. Valores. O que são valores? O que é valor? Vejamos o que diz Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus irmãos em Cristo Jesus, o nosso coração está sempre no nosso tesouro. O seu coração está firmado nas coisas de Deus, nos valores espirituais, nos tesouros provenientes dos céus e nos tesouros que estão nos céus, ou seu coração está centrado nas coisas materiais? Na sua propriedade, na sua fazenda, no seu carro, na sua empresa, na sua loja, no seu emprego, no chamado futuro material que você tem aqui? Quais são os valores do mundo que lhe interessam? Riquezas? As riquezas são importantes? Não valem nada. Dizem que caixão não tem gaveta, ou seu terá. Certa feita, eu lendo um texto maravilhoso de Charles Swindoll, ele se referia ao fato de que iria celebrar um sepultamento em determinado dia e o seu terno preto estava muito apertado. Ele saiu às pressas para comprar um outro, era poucas horas antes do sepultamento, e viu uma loja, um terno preto que parecia ser igual ao tamanho dele, e verificou e era barato. Só que o vendedor disse: olha, pastor, esse terno é de defunto. Usamos aí para sepultar pessoas, depois higienizamos e vendemos aí baratinho. Ele falou: não tem problema, ninguém sabe disso, comprou o terno e foi. Durante o sermão em que ele pregava lá no funeral, ele teve o ímpeto de enfiar a mão no bolso e observou que não tinha bolso, e ele pensou rapidamente: tá certo, terno para defunto não precisa ter bolso. Lá do defunto não vai levar nada para a eternidade. Você vai levar alguma coisa para a eternidade dentre as suas riquezas, dentre os seus valores? Não. O que você tem acumulado no que diz respeito aos céus? Boas obras? Sim, que coisa maravilhosa. Faça boas obras, mas não as faça achando que ela vai influir na sua salvação. Não, a salvação é pela graça, a graça de Cristo Jesus. As boas obras não salvam, mas são produzidas por aqueles que são salvos. Mas você vai obter galardões, vai obter privilégio nos céus quando realiza boas obras em verdade. Servindo a Deus, faça tudo por Deus. Não pratique o hedonismo, a busca do prazer a todo custo. Não. Assim vivendo, de maneira a agradar a Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade, você será perseguido sim aqui, pelos amigos, pelos parentes, pelos vizinhos, mas sempre obterá o livramento, porque é Deus quem nos livra efetivamente de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos e amigos, após recebermos a mensagem de Deus para os nossos corações, vamos a uma reflexão bíblica com o querido obreiro de Deus, que tem uma palavra fácil e agradável, o arquiteto Dr. Paulo Mendes Glória. Lança teu pão sobre as águas. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, nós lemos: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Em Miqueias capítulo 7, versículo 19, nós lemos: tornará a ter compaixão de nós,
pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Para entender melhor essas mensagens, precisamos compreender o rito judaico do Tashlir. Ele é realizado no final da tarde do primeiro dia do ano, no Rosh Hashanah. Deve-se pegar pedaços de pão e jogar no rio, no mar, no lago, onde há peixes. O ato significa arrependimento do pecado. O pão é levado para as profundezas das águas, o pecado fica no fundo e o pão será resgatado um dia. Contextualizando essa passagem, lembremos que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus diz após a multiplicação dos peixes: "Eu sou o pão da vida." E isso causou uma murmuração entre os judeus. Jesus reafirmou a partir do versículo 48, "Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça." Jesus acabara de saciar a fome de milhares e afirma que é o pão da vida. Em seguida, Jesus convence os seus discípulos a atravessarem o mar da Galileia de barco e ele subiu ao monte a fim de orar. Esse episódio também é registrado em Mateus capítulo 14, verso 25, que diz que na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas no mar agitado. Jesus, o pão da vida, se lança sobre as águas. Os discípulos se assustam e Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro disse: "Se és tu, manda-me ir ter contigo, ao encontro contigo, por sobre as águas." Ou seja, também quero ser um pão lançado sobre as águas. Mas Pedro, reparando na força do vento, ficou com medo e começou a submergir. Porque Pedro também viu a condição de pecador e se cumpria então o rito judaico do Tashlir, do pão se aprofundar no fundo das águas e levando junto com o pecado. O pão da vida, o verdadeiro pão da vida, foi lançado sobre as águas e não submergiu, pois não havia pecado nele. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Em breve nós veremos o pão da vida novamente. Participe conosco deste estudo, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até breve. Agradecemos a todos os queridos telespectadores pela amada audiência e continuamos pedindo que divulguem este programa junto aos seus amigos, colegas de grupos, pois é um programa de Deus para o avivamento da sua igreja. De todas as igrejas, de todas as denominações evangélicas, que têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Todos os sábados, de 10 às 10h30, estaremos com os irmãos e amigos nesta querida Rede Brasil de televisão. Pedimos que interajam conosco com impressões, dúvidas, críticas e enviando também a programação da sua denominação, da sua convenção, dos presbitérios e ministérios. Também dispomos de conferencistas que podem realizar trabalhos sobre avivamento em suas igrejas e convenções. Entre em contato conosco pelo nosso site avivabr.com.br. Esse programa é transmitido concomitantemente também pela internet. E não deixe de assistirem o programa pela internet com todos os pregadores do nosso grupo pelo nosso site, como citado agora há pouco. É bom relembrarmos, irmãos queridos, que passamos atualmente por uma crise terrível provocada pelo vírus corona e que sempre um período de catástrofe que assola a humanidade precede a um avivamento. E carecemos, sim, que os irmãos orem por nós, pelo trabalho, pela grandeza e pela sua importância. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo e Divino Espírito estejam conosco e com todo o povo santo espalhado pela face da terra. Amém. E até o próximo sábado, se Deus quiser.